Olá pessoal, paz a todos, desejo a você um excelente dia, muito abençoado em nome de Jesus. Vamos continuando aqui o capítulo 18 da nossa grande jornada no livro de Atos. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Lembrando sempre, deixar o like e participar aqui conosco dos comentários, tá ok? Bom, estamos no versículo 5 do capítulo 18 e diz assim, ó, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então lembra, Paulo estava na cidade de Corinto, o grande desafio, enfrentar a idolatria a deus Afrodite, promiscuidade, imoralidade, perversão e tantas outras coisas. Paulo estava lá semeando o evangelho. Quando Silas e Timóteo chegaram, a Bíblia diz que Paulo foi impulsionado pela palavra a continuar pregando a eles o evangelho, aos judeus e especialmente aos gentios. Mas me chama a atenção isso, que quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo se sentiu impulsionado. Ou seja, não vamos nos ater apenas ao que está escrito nas letras, vamos imaginar e obter informações do que aconteceu. Silas e Timóteo trouxeram informações preciosas sobre o que estava acontecendo nas igrejas onde Paulo tinha passado e semeado o evangelho. E as notícias eram muito boas. Isso estimulou, isso empolgou Paulo a ali em Coríntios, enfrentar o que fosse necessário. Então as palavras de Silas e Timóteo estimularam, impulsionaram Paulo a ser firme na obra em que ele estava realizando ali em Coríntios. Precisamos de pessoas desse tipo e precisamos ser pessoas desse tipo. Precisamos de pessoas que nos impulsionem a cumprir o nosso chamado, a cumprir o nosso dever cristão e a cumprir também as nossas responsabilidades sociais. Quantas pessoas chegam a você e desestimulam as suas práticas? Sim, tira o teu estímulo de ser uma boa esposa, de ser um bom marido. Tira o teu estímulo de ser esse filho careta, que obedece a pai e a mãe. Isso aí já passou. Pessoas do mal, que nos desestimulam a fazer aquilo que é certo. Nos desestimulam a estudar, a investir no futuro, a buscar a Deus. Esse negócio de ficar indo à igreja, isso não precisa não. Deus está em todos os lugares. Você pode buscar Deus na sua casa. O mundo está cheio de pessoas que tentam nos corromper para o lado errado. Silas e Timóteo estimularam Paulo e ele se sentiu impulsionado para pregar a palavra. E, número 2, nós temos que ser essas pessoas que estimulam, que impulsionam os outros a continuar fazendo aquilo que é certo. Que tipo de pessoa você é? Você estimula os irmãos a viver na fé? Você estimula e inspira outros a continuarem buscando a Deus? A congregarem presencialmente, a serem fiéis ao seu chamado, santos ao Senhor? Quem é você? Como é que você age com o seu próximo? Então Paulo, ele foi impulsionado pela palavra. Versículo 6 diz, mas resistindo e blasfemando eles, ou seja, os judeus resistiram, blasfemaram, eram duros na queda, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo insistiu com os judeus. Eles blasfemaram, eles resistiram. O que foi que Paulo fez? Sacudiu as suas vestes. Um ato simbólico, mas orientado, recomendado pelo Senhor Jesus. O que isso significava? Paulo estava dizendo, eu cumpri a minha missão com vocês. E a partir de agora, eu entrego vocês ao julgamento de Deus. E estou partindo para os gentios. Paulo não saiu da cidade de Coríntios. Ele continuou na cidade de Corinto. Continuou na cidade de Corinto. E o que ele fez? O versículo seguinte, que é o versículo 7, diz assim, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Olha que interessante.
Paulo deixa os judeus e vai para a casa de um homem chamado Tito Justo. Ele não foi morar naquela casa, ele apenas mudou o ponto de pregação, porque aonde ele estava na sinagoga, fazendo seus trabalhos evangelísticos, havia uma resistência e ele não era mais bem-vindo ali. Então Paulo continuou morando na casa de Áquila e Priscila, mas o ponto de pregação agora era na casa de Tito, o Justo. Detalhe, do lado da sinagoga. Alguns acreditam que o fato de Paulo mudar o ponto de pregação para um local ao lado da sinagoga era estratégico. Era porque Paulo, mesmo tendo dito aos judeus, seja o vosso sangue sobre a vossa cabeça, mas o amor de Paulo pelas almas era tão grande que Paulo não queria se distanciar demais deles, para que dificultasse a eles o acesso ao Evangelho. Paulo queria que eles estivessem próximos, para de alguma forma eles terem acesso à palavra de Deus. Que coisa interessante isso, né? Do lado da sinagoga. E amanhã você vai saber o resultado dessa estratégia, ou possível estratégia de Paulo, porque acredito eu que ele poderia fazer da casa de Áquila e Priscila o ponto de pregação, mas não queriam mais ele na sinagoga, mas ele ficou ali do lado da sinagoga, na casa de Tito, levando a palavra de Deus. E deu certo. Amanhã você vai entender um pouco mais sobre isso. Só não esqueça de estar sempre nos acompanhando todas as manhãs aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos. Vamos falar com Deus como sempre fazemos ao final de cada vídeo nosso? Vamos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por mais esse dia em que estamos aqui ministrando as vivas, ricas e poderosas palavras do Senhor. Nos ensina a ser incansável como era teu servo, o apóstolo Paulo. E isso advém do teu Espírito Santo. E estamos aqui para ser cheio dele. Aliás, somos casa sua, templo do teu Santo Espírito. Meu Deus, enche cada homem, mulher, jovem, criança que ora comigo. Sejam todos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Obrigado pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar. Vamos ser missionários, evangelizadores. Compartilha, envia. Você vai estar fazendo a obra de Deus junto comigo, tá bom? A jornada continua.